se abraçarão. E a gente vê política, né, igreja caminhando junto. Vamos começando aqui com o padre Pedro Damasio aqui, falando um pouquinho do tema da campanha da fraternidade, o objetivo mais forte que ele quer alcançar. E por que a igreja, de repente, se envolve na política? Uma questão que eu quero aqui colocar, padre Pedro, onde muitas pessoas dizem, olha, vinham muito tempo reclamando de certos posicionamentos de padres diante da política, quando eles usavam de um microfone na sua igreja, diante das demais pessoas, e até faziam campanha tendenciosa para o seu partido político. Isso a gente viu aqui dentro de Criciúma, né? Onde o povo ficava totalmente desorientado e disse, puxa, afinal de contas, então quer dizer que eu não presto, fulano não presta? Aqui tem N partidos políticos representados na igreja, quando o pessoal vai lá para assistir a missa. De repente um padre promove o seu partido político e hoje a gente vê que a igreja assume uma postura até polêmica, uma postura delicadíssima, onde política e ela vai trabalhar tranquilamente com o povo. Agora, que tipo de política vai ser aplicada na campanha da fraternidade? Ela vai ser ampla para todos os partidos ou acontecerá que determinados padres, eles assumirão uma postura partidária? O posicionamento de cada padre, eu não sou responsável, entende? A gente tem uma responsabilidade em fazer um trabalho unificado com a linha da igreja. Essa é uma responsabilidade de cada um e a gente imagina que todos vão procurar obedecer essa linha, até para o nosso trabalho ter eficiência, né, e ter adesão das pessoas. Quando tu pergunta que tipo de política, Odalva, não existe tipo de política. Política só existe política. O resto, que as pessoas acham que existe muito tipo de política, é politicagem, é aproveitamento, né? É manipulação da política. Então, nós queremos trabalhar a política, tá? E para nós não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque a política, né? Tirando as manipulações, político o que é? É a busca do bem comum, certo? E olhando o exemplo de onde nós nos alicerçamos da nossa ação como cristãos, né, que é na mensagem de Cristo, o que ele fez? Ele buscou o bem das pessoas, ele buscou a vida das pessoas. Foi uma ação política? Foi. O alicerce das ações dele era um alicerce político, era um alicerce de fé, de união com Deus. Ele veio como Filho de Deus para trazer a vida para todos. Então, o fundamento da ação de Jesus Cristo era um fundamento teológico, de união com Deus. Entende? Mas era uma ação política, porque mexia na vida das pessoas e trazia vida para as pessoas. E ninguém me prova um versículo, uma ação que Cristo fez para prejudicar a vida do ser humano. Entende? Ele fez para fazer o bem. E fez o bem para um e fez o bem para todos. Distribuindo pão quando tinha fome, curando e satisfazendo as necessidades e evitando a condenação das pessoas. Então a política também vai por esse campo, a política verdadeira, e a igreja vai atuar nesse sentido. E o objetivo da campanha, eu creio que ele é muito bonito, são vários objetivos, entre eles tentar fazer com que as pessoas tomem consciência da importância de nós participarmos com consciência de todos os momentos da vida do nosso país, participarmos dos organismos que possam interferir dentro do processo de governo, né, para que as coisas sejam encaminhadas em benefício de todos. Então, esse é um objetivo. Outro objetivo é despertar as pessoas também para a participação, mesmo dentro da igreja, fora da igreja. E outro objetivo é ver se a gente consegue realmente mudar esse tipo de política que existe dentro do nosso país, né, que privilegia poucas pessoas e acaba marginalizando muito. Então aqui, se me permite ainda um momentinho, essa campanha ela tem uma sequência do ano passado. O ano passado era sobre os excluídos e a direção era mais no sentido de cada cristão, as comunidades, as igrejas procurarem ajudar as pessoas necessitadas. E muita gente ajudou e foi uma coisa muito bonita, só que resolveu uma pequena parte. A outra parte maior ainda é um problema mais sério, é um problema mais que está dentro das estruturas de governo da sociedade, que acaba excluindo, que acaba marginalizando. E essa campanha vai tocar um pouquinho, então, nessa questão. Retorno até a uma pergunta anterior que eu fiz, onde o povo aqui me questiona. Dalva, o tipo de política, certo? As pessoas que ainda não estão bem ao par aqui da campanha da fraternidade,
ela vai ser partidária. Quando você diz que você responde por si e não por todos, está certo, está correto. Mas eu te pergunto uma coisa, padre. Vocês, quando se reúnem sempre, discutem ali uma ideia central. Essa ideia não, por exemplo, seja central, que ela vá de encontro aos anseios do povo, ela não é acatada por todos? Ela deve ser acatada por todos e isso não tem dúvida. Né? Aí quer dizer que tem filhos desobedientes também. Cada pessoa às vezes reforça mais um aspecto. Mas esse ano, a reflexão que a igreja fez está uma reflexão muito correta, muito autêntica e, ao mesmo tempo, muito ponderada nessa questão de partidarizar algumas reflexões. Então, nós temos subsídios muito claros, muito tranquilos e nós cremos que a gente vai caminhar juntos, inclusive essa tentativa de a gente ampliar essa discussão, não só para a Igreja Católica, né, mas como é um problema do Brasil, que a gente consiga se dar as mãos, né, para elevar o nível de participação consciente, participação política das pessoas, porque eu acredito que todo mundo quer um Brasil melhor para todos nós. E vamos conversar aqui então com o presbítero Eliseu de Souza, né? O que ele acha desse tema, a campanha da fraternidade, política e igreja? Bom, Dalva, eu aproveito também para cumprimentar o padre Pedro Damasio, que já nos encontramos, né, em outras ocasiões, quando aqui são levantados no seu programa, como sempre, temas importantes, e nós não olvidaríamos da oportunidade de estar aqui também, trazendo a nossa contribuição no sentido de tentar ajudar a nossa sociedade a entender melhor a questão da participação política do povo em geral. O que se precisaria colocar, Dalva, a princípio, é a questão da ótica que o povo tem com relação à política. Existe um certo misticismo e até equívoco com relação à palavra política, que é uma questão etimológica, é uma questão de semântica, que se precisaria ser observado e visto que o padre colocou bem, existe uma diferença entre política e politicagem. O que se exerce, às vezes, em alguns setores da sociedade, e na grande maioria deles, é a politicagem. O que nós queremos, realmente, é que a sociedade entenda a importância de que nós todos somos um ser humano, e o ser humano é um ser político. Ele nasce, ele cresce, ele evolui, ele estuda, ele trabalha, e tudo isso é a política, porque a política quer dizer exatamente a arte do bem comum, onde nós lutamos para o bem comum de todos, uma política partidária, política ministerial, política religiosa, política em todos os setores da sociedade existe uma política dirigida para aquele aspecto. Então, com relação à política hoje, a nível estadual, a nível, aliás, nacional, problema do país hoje, é um problema realmente de conscientização. Eu ouvi atentamente o discurso do Papa, que dizia, né, acima de tudo, no seu discurso, de que o Brasil vive uma crise institucional. E isso me preocupou e acho que o Papa foi feliz na sua colocação. E eu tenho dito isso reiteradas vezes, quando tenho oportunidade, de que nós estamos caminhando para um caminho perigoso, e venho dizendo isso há algum tempo já, de que as instituições, Padre Pedro, têm sofrido grandes abalos. Quando existe um problema, vamos supor, dar um exemplo prático para que o povo entenda. Se um padre, de repente, aconteceu algum deslize na sua vida, então a Igreja Católica é ruim por causa disso, por causa daquilo, porque o padre aquele é isso e aquilo. Se um pastor tem um problema, porque aquela igreja não presta porque aquele pastor fez isso ou fez aquilo. Se um político erra, a classe política toda não tem política, é corrupto porque um é corrupto. Não se pode generalizar. Quer dizer, se um policial é mau, não quer dizer que a classe policial seja má. Existe um policial ou dois que são pessoas, né? A corrupção, ela ronda pessoas. Agora, as instituições, se ela deixar realmente que essas coisas aconteçam, elas realmente precisam passar por uma metamorfose. Agora, nós não podemos exatamente deixar que haja esse descrédito nas instituições. Nós precisamos realmente reestruturar as nossas instituições para que o povo tenha credibilidade. Com relação ao político, por que nós chegamos a esse caos político que estamos vivendo hoje, quando o povo não quer
não quer participar politicamente, como diz Brecht, de que o maior ignorante é o ignorante político, aquele que não vota, aquele que não participa, aquele que se omite, aquele que não se preocupa com o preço do feijão, do arroz, quer dizer, com os problemas sociais. No momento em que eu me omito, eu estou sendo um político burro. No momento em que eu deixo de dar a minha opinião, no momento em que eu deixo de participar como cidadão, como pessoa, dando o meu voto consciente, eu deixo de fazer e prestar um serviço à minha nação. O que nós apontamos e vemos nesse momento como importante na campanha da fraternidade é exatamente a coragem que a Igreja Católica teve de tentar criar essa consciência, no sentido de alertar os seus fiéis e o povo em geral, da importância de nós participarmos conscientemente do processo político em nosso país. Porque a partir do voto consciente, a partir do momento em que nós tirarmos do seio da sociedade esse cancro que existe no meio de nós, dos maus políticos, das más pessoas que se utilizam do poder público, se utilizam da máquina pública, se utilizam do capital, se utilizam do dinheiro de empresas, empreiteiras, para comprar o voto em época de eleição, para depois se eleger e exatamente depois lutar contra o povo. Agora, do outro lado também, Dalva, não se pode dizer de que o povo não tem culpa, porque não existe corrupção sem corruptor e sem o corrompido. Existe, para todo efeito, alguém que participou, porque se alguém comprar o meu voto é porque eu vendi, e se eu vendi eu também sou corrupto. Então no momento em que eu deixo que um cidadão, um candidato chegue e tente trocar o seu voto por cimento e por areia, eu sou tão ruim, tão corrupto, tanto quanto o político que está fazendo isso. Agora, no momento em que o povo disser não, a partir de agora, nós vamos votar em pessoas que nós acreditamos, em propostas que nós acreditamos, em metas, em pessoas que nós acreditamos, aí sim nós veremos que a sociedade vai começar um grande processo de transformação social. E é nessa linha que eu acho que a justiça social vai começar a acontecer, exatamente que é o tema da campanha, que justiça e paz se abraçarão no momento em que nós começarmos, nós aqui de baixo. Isso não tem que começar de cima, tem que começar pelo povo, que tem que se organizar, o povo que tem que estar consciente de que o voto dele é importante e que ele tem que participar de todas as ações, de todos os movimentos. Ele tem que ser um ser ativo, um ser político, para que possa dar a contribuição para a transformação social. E aqui vamos para o plantão William com Paulo Medeiros, 11 horas e 1 minuto. É isso. Com certeza a loja Minutos, aqui nós vamos primeiro fazer a pergunta. A Maria, fala, amiga bonita. Salva. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Eliseu. Ele está no ar? Está aqui. Eliseu, escuta, Sim. Eu te conheço pessoalmente. Sim. E admiro muito a tua pessoa. Amém. Gostei muito das tuas palavras que veio reforçar até a Igreja Católica. Obrigado. Que está sendo muito criticada na boca dos crentes. Uhum. O porquê? Você me mencionou que escutou a mensagem do Papa e ficou preocupado. Você ficou preocupado porque achou palavras bonitas ou você protestou o que ele disse? Porque o crente protesta muito o Papa e diz que o Papa, enquanto o católico tiver o Papa como a pessoa da frente, os católicos vão todos para o inferno. O Papa é o número da besta. O porquê que o crente diz isso e no quê? Ele tem essas palavras dentro da igreja crente ou isso é coisa da cabeça dele? Ô Dalva, primeiramente, Maria. É Maria? Sim. Maria, é um prazer poder conversar com você no ar. Sim. E é importante que o povo participe, que o povo questione. Eu acho que aí já começa a demonstração de que você é uma pessoa consciente, que a pessoa consciente é aquela que tem o espírito crítico, pelo menos para questionar as coisas que acontecem ao nosso redor. Sim. Apenas para relembrar e para reafirmar o que eu falei, eu disse que eu fiquei atento e preocupado, não com o que o Papa falou, mas com a realidade com que ele disse a coisa, no sentido do descrédito das instituições. Eu parabenizei o Papa no momento em que ele coloca essas palavras, foi o que eu coloquei. Eu fiquei, inclusive, preocupado com a realidade do enfoque. Agora, parabenizei ele, inclusive, publicamente, no discurso que eu fiz na Câmara, porque ele elucidou exatamente o quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é o descrédito
descrédito das instituições no país. Então, veja bem, não tenho nenhum problema, aliás, você é testemunha disso, de que eu ouvi, né? Eu tenho certeza que milhões de católicos nesse país não ouviu o pronunciamento do Papa. Eu, como religioso de outra denominação, eu tive o cuidado e atentamente de ouvir, né, o pronunciamento do padre, porque isso diz respeito à nossa vida. Ele é um ser também político, ele é um ser religioso, e atrás dele não está só o Papa, está uma instituição religiosa. Existe no mundo centenas de milhões de pessoas que são adeptos, né, do Papa, que respeitam o Papa, e nós, como evangélicos, temos uma outra postura e outra visão com relação ao Papa, mas eu particularmente, se eu falo de mim, eu respondo por mim, eu tenho maior respeito e consideração às demais religiões. Eu acho que religião é uma coisa que precisa ser analisada, né? É uma coisa que deve ser apenas orientada e conversada e nunca discutido, né? A palavra religião quer dizer religare, é o canal que liga o homem com Deus. Não é a religião, não é a placa de igreja que vai levar ninguém para o céu. Quem leva alguém para o céu, quem vai nos levar para o céu, é Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que veio trazer a paz, foi Ele que veio nos ensinar o amor, foi Ele que veio nos ensinar a fraternidade. E é evidente que não são as placas denominacionais que vão nos distanciar da cruz, porque se for este o motivo, então Jesus veio aqui em vão. Ele veio para que nós fôssemos um. Agora, o que existe, assim como existe, Maria, a ignorância política, existe também a ignorância religiosa, nos dois lados da história. Se nós fizéssemos um retrospecto de toda a história da igreja, nós veríamos que houveram muitos erros no passado. Muitos erros se têm cometido, muita atrocidade se tem cometido em nome de Deus, em nome da religião. Mas nós temos que ficar atentos de que em todos os setores da sociedade e também da igreja como um todo, como instituição, existem pessoas conscientes e existem pessoas inconscientes. É evidente que quem critica o Papa, talvez pela sua inocência ou pela falta de conhecimento, ou dependendo da sua ótica teológica da coisa. Agora, isso não vem ao tema nesse momento. Eu acho que nós temos que buscar as nossas soluções. Se temos diferenças, mas temos muitas coisas em comuns, principalmente no que tange a fé. Nós cremos em Jesus, cremos que Ele morreu por nós, Ele é o nosso Salvador, e é através dele que nós haveremos de chegar ao céu, haveremos de alcançar o nosso reencontro com Deus, com a vida, com a sociedade. E é evidente que nós não podemos ficar dentro do templo, dentro de nós mesmos e dos nossos segmentos e das pessoas que estão ao nosso redor, brigando em torno da cruz. Eu sou muito revoltado contra isso, porque também, Maria, eu passei por uma discriminação semelhante. Você se sente ofendida quando, no momento, alguém fala do Papa, né? E eu também já passei por esse tipo de problema, porque eu nasci em um lar evangélico. Eu sou filho de pais cristãos evangélicos, né? Então, quando eu era pequeno, quando eu era menino de escola, muitas vezes, eu até disse isso para alguns companheiros há poucos dias na Câmara de Vereadores, né, quando alguém fazia uma defesa da raça negra, eu disse, mas não é só o negro discriminado nesse país. Eu, como crente, fui discriminado. Quando guri na escola, eu cheguei a apanhar de colegas de escola, porque a professora tinha dito para os alunos de escola, vai lá e dá uma surra naquele crente. E eu apanhei porque a professora tinha raiva de crente. Eu, muitas vezes, sofri até apedrejamento, não no sentido de ser muito machucado, mas recebi pedradas. Uma vez eu estava pregando, quando era garoto de 15 anos, no local onde tinha pessoas marginalizadas e que a gente queria levar a palavra de esperança, e de repente veio alguém, uma pessoa, não sei de onde, atirou um ovo podre, e esse ovo pegou no meu rosto e me sujou toda a roupa. Mas, no entanto, não foi por causa dessa pessoa que eu acabei, dizendo, não, porque foi um católico que fez isso. Não, foi uma pessoa ignorante, foi uma pessoa que está
longe da realidade, uma pessoa que está longe de Deus. O que nós precisamos buscar, Maria, é exatamente isso, buscar a certeza de que nós estamos caminhando para um fim. Nós precisamos sim crer em Jesus, Ele que é o Salvador do mundo, Ele que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Viu, Maria? Bom dia, Dalva. Não, o problema é o seguinte, é que a gente sempre vê essas críticas em boca de pessoas que não têm a prática que o senhor Eliseu tem e outros, entende? Mas a gente se ofende, porque eu acredito que a pessoa, quando não sabe o que está dizendo, ela não deve dizer para ofender alguém. E aqui eu vou ver. O padre Pedro Damasio, o que você colocaria a esse respeito? A esse respeito, a gente sabe que essas coisas acontecem ainda, mas a gente reforça, né, as palavras do próprio Eliseu, que são pessoas que não às vezes fazem as coisas por sectarismo, por falta de consciência, até por ignorância religiosa. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer e reforçar a aproximação das pessoas que buscam, né, a vida para as pessoas, a salvação e também a vida melhor aqui nessa terra. Por isso nós estamos, né, caminhando nessa campanha da fraternidade, que nós queremos que isso tudo aproxime as pessoas num só objetivo. Me parece, pelo fato de estarmos hoje aqui no teu programa, o presbítero Eliseu e a gente, é um sinal com muitos outros sinais que a gente tem, né? Eu tenho vários amigos evangélicos, pessoas super ponderadas que dá para a gente conversar, que dá para discutir, que a gente sabe que nós temos divergências, que nós não escondemos as divergências, mas que a gente sabe conviver, colocar isso em harmonia, em sintonia e buscarmos aquilo que faz a gente convergir para um objetivo que traga, né, vida melhor para as pessoas e que traga também um futuro, uma esperança para as pessoas de modo geral e não apenas para uma corporação religiosa, né? Porque o importante é o ser humano, é a pessoa, é a fé que nós queremos transmitir. Uma pergunta aí, senhor, que a campanha está aí estampada para a gente ver e se fala muito em voto consciente. Tudo quanto é lugar que tu vai, ou estão falando de campanha da fraternidade, tem que votar consciente, mas ninguém explica o que é votar consciente. O que realmente, como é que eu vou votar consciente? Como é que eu vou conhecer os políticos? Aonde é que eu vou buscar todo esse conhecimento? A gente corre o risco de se alongar um pouco, porque é um tema vasto, né? É um tema vasto. Vamos ver se conseguimos bem rapidinho aí dar. É um tema amplo. Quer dizer, o voto consciente e a gente votar sem pressão, entende? A gente analisar corretamente a vida das pessoas, o partido que ela pertence, analisar e ver e tentar descobrir se a pessoa realmente merece o voto pela sua postura, pela sua vida, né? Pelo seu passado, pelo seu presente, pela sua maneira de viver. Não votar por pressões de oferta, de coisas materiais, entende? Porque a pessoa vai... Padre, mas tu me desculpa eu interromper. Vamos supor aí que você é um pai, tem um filho doente, onde você levou ele para o médico e de repente o médico te deu uma receita. Isso acontece com o povo. Não estou colocando falácias aqui não, coisas descompromissadas não. É coisa que acontece de vir gente aqui com uma receita de 3 meses guardada. Eu disse, mas como? E a doença do seu filho? Pois é, Dalva, está aqui a doença do meu filho, não tenho saída, não consigo comprar, já pensei no político e olha, meu filho está de mal a pior e eu não posso comprar remédios caros onde o SUS não fornece. O que eu faço, Dalva? Tem eu sei que se eu me meter com os políticos eles me conseguem. O que eu faço? E essa prática a gente vê muito, muito na época de política, onde se resolve o sofrimento do povo em questão de 24 horas. É a fome, a dificuldade, dizem o povo ainda mais. Ai, Dalva, não podia ter eleições todo ano, eu passo tão bem. Ô, Dalva, não tem que esconder que isso é um problema cultural, né? Que esse problema de facilidade de se trocar coisas no voto é um problema muito antigo. Então, nós temos consciência que é um problema muito complexo, certo? E que nós não vamos resolver isso nesse ano. Por exemplo, é tão complexo, pelo seguinte exemplo. Eu sou padre, entende? Eu tenho a minha tranquilidade. Se eu votar, o meu candidato perder ou ganhar, eu vou ter tranquilidade. O padre tem uma certa segurança na sua vida econômica, entende? Na sua manutenção,
que é diferente de um pai de família, né, que não encontrou oportunidade e que chega na hora, alguém oferece alguma coisa e ele precisa daquela coisa, precisa daquele bem, ele está precisando, como tu falou, de uma receita. Aqui eu queria distinguir dois tipos de pessoas que vendem voto. Há pessoas que vendem por uma necessidade premente, material, certo? O que deve essa pessoa fazer na hora de votar? O que é que deve fazer? Ela teve que vender, ela foi obrigada. Porque tem situações tão delicadas, tão tristes, que a pessoa é a única coisa que ela tem para trocar. E quando não troca por 3, 4 votos do Filho, do Pai, do Espírito Santo, tudo que está por ali. Entende? É um compromisso que ele fica. O que esse cristão pode fazer? O Filho de Deus deveria aceitar ajuda, mas não votar pela pressão daquela ajuda. Certo? Mas tem um outro tipo, deixa eu adiantar. Tem outro tipo. Tem pessoa que vende já não por uma necessidade, mas por um vício. Por um vício. Então ele já fica esperando, não tem necessidade de fazer aquela negociata, mas ele faz por um vício. Ele já está acostumado e já acha. E isso eu acho que é o que mais tem dentro da nossa sociedade. A pessoa já está esperando chegar a eleição ou já vai deixando uma coisinha para acrescentar na época da eleição. Isso é um vício, normalmente são pessoas que não precisam, e esse é um problema grave, tanto da pessoa que vende como da pessoa que compra. E aqui, por exemplo, os políticos que vêm... Bom, aí eu faço a pergunta aí, os políticos novos que vêm por aí, com a vontade de fazer alguma coisa, de repente o povo pede, e ele fica assim, meu Deus, eu quero ganhar, e se eu não dar, como é que eu vou ficar? Eu vou perder. E o povo fica ali insistindo, e a gente tem na mente uma coisa onde Cristo prega, né? Essa igualdade, essa força, esse poder de voto, a decisão do povo. Como é que fica esses políticos que têm vontade de acertar e têm vontade de vencer, chegar lá em cima... E o povo exige ali de baixo. Como é que fica, Eliseu? Eu, às vezes... Tem alguém lá? Às vezes, tomo posições pessoais. E, às vezes, até sou prejudicado por aquilo que eu acredito. Porque eu acho que nós temos que ter esse papel de ser formador de opinião. Eu acho que tem algumas coisas na vida que eu não aceito e luto por elas. Você sabe muito bem, há pouco tempo estivemos aqui, quando nós apagamos aquela palavra que veio na avenida ali, eu fui lá, apaguei e disse, eu apago quando tiver, porque eu sou contra estas coisas. Quando também, de repente, alguém me perguntar, você é contra o carnaval? Eu digo, eu sou contra o carnaval, pelos problemas que acontecem, uma festa popular, é isso e aquilo, mas vejo os problemas sérios que acontecem, vejo que eu contesto, às vezes, alguns aspectos. Quando se diz, não, mas você é contra o carnaval ou contra certos aspectos que ocorrem? Não. Mas não, porque se você olhar, o Eliseu, não, carnaval... Eu dou um exemplo apenas de que, por que eu sou contra, de repente, eu pessoalmente sou contra, nunca fiz isso declaradamente, estou dizendo hoje aqui, porque eu acho o seguinte, nós não tem certas coisas que nós não podemos pedir anistia para Deus, como se pudesse por um momento cometer certos abusos, porque Deus vai perdoar amanhã. Quer dizer, a mesma coisa a questão do voto, Deus não dá anistia para pecado. Deus não dá anistia, hoje eu posso pecar à vontade porque amanhã eu serei absolvido. Não, nós temos que ser santo por 365 dias por ano. Quer dizer, a própria igreja às vezes teve que buscar uma forma de contemporizar isso, mas a grande verdade, vamos supor, o eleitor espera esse momento como que se no momento ele está livre para se corromper. Esse é o momento político, então eu vou aproveitar esse momento para vender o meu voto, como se daqui a pouco, isso aí Deus nem está ligando, porque isso aí o político também faz, ele também rouba esse dinheiro aí, é um dinheiro maldito, esse dinheiro vem do poder público, vem do nosso imposto, então eu posso vender meu voto mesmo, eu tenho mais é que pegar. Eu não tenho feito isso. Foi o requerimento apresentado pelo vereador Eliseu de Souza, ex-PFL, hoje no PMDB. O vereador Eliseu de Souza apresentou um requerimento que acabou não sendo votado, requerimento número 012/96, onde ele pede o envio de expediente ao diretor de produções da Rádio Jovem Pan, São Paulo, e ao ministro da Justiça, com cópia aos deputados federais evangélicos, solicitando medidas no sentido de sustar a veiculação do programa Pastor Abu, tendo em vista o caráter altamente discriminatório da referida sátira, a qual, ao fazer colocações que comprometem o comportamento ético e moral de todos os pastores, por extensão, atinge diretamente também as igrejas evangélicas. Foi o que disse, foi o que colocou o vereador Eliseu de Souza no requerimento que encaminhou ontem à mesa diretora da Câmara de Vereadores. O vereador Eliseu, então, quer tirar do ar o programa do Pastor Abu, que é veiculado diariamente pela Rádio Jovem Pan.
a proposta do vereador Eliseu, não recebeu o apoio dos demais vereadores e, por solicitação do vereador José Paulo Serafim, o projeto foi para análise das comissões, não foi votado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Certamente, Criciúma tem outros problemas mais sérios para a Câmara se preocupar do que o programa do Pastor Abu na Rádio Jovem Pan. Problemas bem mais graves que preocupam muito mais a comunidade de Criciúma. Agora são 7h49, 7h49. Esta foi a síntese da sessão de ontem. De tão descabido e mentiroso. Eu jamais fiz esse tipo de proposta, jamais fui na casa do vereador Gringo, jamais levei qualquer tipo de proposta que não fosse de fortalecimento do nosso partido e da nossa cidade e da unidade popular. Geraldo Perucchi, só para colocar as coisas nos devidos lugares. A informação foi passada, está no jornal, e até para que as coisas sejam colocadas... Jornalista, o senhor quer ver... Zé Hilariano e o vereador João Zanetti, que não ganharam nada em troca, pelo contrário, ganharam o mandato com voto popular. Geraldo Perucchi, só quero... nada em troca, e não é esse o meu estilo. Geraldo Perucchi, só para lembrar... com esse tipo de comportamento, vereador, jornalista Deloleta. Geraldo Perucchi, só para lembrar, a informação foi passada aqui no programa, ao vivo, pelo ex-vereador Antônio Sérgio de Lima. Não é verdade, o senhor levantou no final do seu programa ontem esse assunto. Mas o senhor ouviu a gravação agora do ex-vereador Antônio Sérgio de Lima? O senhor foi atrás do assunto, jornalista Deloleta. O senhor ontem deveria ter ouvido os dois lados no mesmo horário, com o jornalista, com o Gringo no ar. Eu gostaria de um debate no ar com essa pessoa. Mas ele não está... pegou uma informação de fora do contexto geral e nos coloca como pessoas que corrompem. Eu estou cansado desse tipo de comportamento antiético da imprensa de Criciúma, e o senhor é um desses antiéticos que leva ao ar coisas que realmente nos frustram e nos deixam querer não fazer mais política. Realmente eu gostaria de, nesse momento, acusar o senhor de levantar um assunto descabido. Perfeito. Primeiro, o senhor deveria trazer ao ar o ex-vereador Antônio Sérgio de Lima, para um debate comigo, com o vereador Tadeu, ouvir a verdade. Ele está a serviço do PT, o Gentil está a serviço do PPB, e o senhor, eu não sei a serviço de quem está. Agora, a serviço de alguém, sim, contra nós, eu tenho consciência e certeza. Perfeito. Por favor, jornalista, não me traga mais o seu programa levantando assuntos dessa natureza, Perfeito. com esse tipo de falsidade, com esse tipo de mentira. Perfeito. Por favor, não lhe darei mais entrevista se é para esse tipo de assunto. Perfeito. Não tem problema. Eu só estou a serviço, certamente, do meu trabalho, da minha função. Não acredito. A informação, mas tudo bem. Eu não, até porque eu não considero interessante para o ouvinte um bate-boca no ar. Eu apenas estou cumprindo o meu papel, até por sugestão. Só um pouquinho, senhor Heraldo Perucchi, só um pouquinho. Até a pedido, só um pouquinho, até a pedido. Só um pouquinho. Minha família me conhece, eu sou de Criciúma. Heraldo Perucchi. Uma família tradicional aqui. Heraldo, calma, Heraldo. Me conhece perfeitamente o meu estilo. Heraldo, até a pedido do vereador Tadeu, até a pedido do vereador Tadeu, eu estou trazendo aqui todas as pessoas envolvidas e quero mais uma vez lembrar que o ex-vereador Antônio Sérgio de Lima, o Gringo, só não está aqui ao vivo no programa porque nesse momento ele está trabalhando, ele está na mina, ele trabalha na carbonífera CBCA, e nesse momento, mas ele não pode trabalhar, ele não pode nem hoje, nem amanhã, nem depois, ele trabalha nesse horário. Por isso foi feita a gravação ontem à noite, ele não está ao vivo. Por isso foi feita a gravação, foi colocado no ar a gravação e foi colocado, inclusive, a pedido do vereador Tadeu, que ontem entrou em contato conosco, em função da informação, e nós ouvimos o vereador Tadeu, ouvimos o vereador Antônio Sérgio de Lima. Como ele fez referência ao seu nome, eu abri espaço no programa para que o senhor colocasse a sua versão. O senhor colocou o assunto encerrado. O senhor não deveria nem envolver o vereador Tadeu, que ele mesmo foi isentado pelo ex-vereador Gringo. Em momento nenhum, o vereador Tadeu, o secretário Paulo Meller, o Paulo Meller fizeram qualquer tipo de proposta, e ele disse ao vivo aí, aliás, na entrevista, que ninguém fez esse tipo de proposta. Diz que o senhor fez. Ele elencou o meu nome de forma falsa, mentirosa e descabida. Então, eu gostaria de um debate ao vivo com o ex-vereador Gringo. Perfeito, a produção do programa. Por isso ele não se reelegeu e nem se candidatou. Perfeito. Por esse tipo de comportamento mentiroso, né, um comportamento descabido. A seu pedido, a produção do programa vai entrar em contato com o ex-vereador Antônio Sérgio de Lima. Com o maior prazer. E vai tentar
tentar, inclusive, viabilizar o debate se ele conseguir a liberação na empresa. Agora, nós estamos cumprindo o nosso papel. O senhor, evidentemente, eu compreendo o seu nervosismo. Agora, o senhor entende que nós estamos cumprindo o nosso papel, a informação foi colocada e nós trouxemos, democraticamente, todas as partes envolvidas para colocar as suas versões. O senhor gostaria, jornalista de Loleta, que ao ar fosse o seu nome vinculado a uma compra ou venda de pessoas? O senhor não gostaria? O problema é que do outro lado está a sua latinha, você com o microfone no ar. Eu não tenho esse direito. Tanto é que eu não ouvi a entrevista ontem, fui pego agora de surpresa. Mas ontem não teve entrevista, a entrevista foi hoje. E eu estou entrando no ar ao vivo, sem ouvir ninguém. Perfeito, mas a entrevista não foi ontem pro ar. A entrevista foi agora pro ar, só? Eu desconhecia para ver, eu desconhecia. Eu sou pego, se eu tivesse qualquer tipo de relação com esse tipo de fato, naturalmente eu ficaria de fora. Como é que eu me portaria? Quando a verdade, vamos lá, eu acho que a sociedade conhece a verdade desse aspecto. Nós devemos a nossa consciência, o dever é a nossa consciência. Nós aqui não fazemos nenhum tipo de proposta obscena dessa ordem. Foi assim que se derrubou o ex-presidente Collor. Foi assim que o país está sendo passado, é assim que o país está sendo passado a limpo. Nós não fazemos proposta aqui na administração. Perfeito. Levamos sim uma proposta de governo sério, de governo honesto, que quer continuar para fazer o futuro prefeito e também para ter o futuro governador. Eu tenho que assumir essa condição, até porque sou articulador político do governo. Perfeito. Queremos sim fazer com que o PMDB tenha o futuro prefeito, o governador para quê? Para trazer obras para a região. Eu tenho dito, enquanto os outros governos tiveram gente, representantes de Criciúma, que nada trouxeram para cá, nós já trouxemos. Vamos assinar agora na sexta-feira o início da termoelétrica. Trouxemos para cá, estamos viabilizando através do consórcio do Pacelesc a questão da construção do shopping da Cesaca. Aqui estamos viabilizando o contorno viário de Criciúma, a água, tão sonhada água de Criciúma já está iniciando suas obras. É isso que o PMDB de Criciúma quer, é isso que a Unidade Popular quer. Perfeito. É exatamente trazer o desenvolvimento para Criciúma e para a região. Perfeito. Então eu acho que é nesse nível que nós devemos discutir, e o vereador Gringo, eu gostaria que saísse da sua toca, né, e subisse para essa discussão nesse nível. Por favor, ele está na sua casa, que talvez seja uma toca, porque não foi isso que eu coloquei para ele. Eu acho que pessoas de nível, e ele inclusive quando veio o jornalista Delor, me colocou o seguinte, que ele estava extremamente desconfortado no seu partido PT, Sim. que ele havia ficado desde o último dia de mandato dele fora de qualquer reunião, que jamais tinha vindo em qualquer reunião. E eu coloquei para ele, olha, o PMDB é diferente, nós aqui temos reuniões sempre e gostaríamos de contar com o senhor nas nossas fileiras para quê? Que como o vereador João Zanetti e o vereador José Hilariano, você também participasse de um projeto político que levasse as maiorias, que são minorias em Criciúma, que são mais simples e mais pobres, que são maiorias, o conforto, a obra de saneamento, a obra de saúde, de esgoto e todas as outras obras necessárias. É nessa direção que nós chamamos as pessoas aqui. Eu desafio qualquer pessoa que recebeu qualquer tipo de proposta minha ou de qualquer pessoa da administração. Perfeito. E por favor, o nome de Tadeu Mosma, Paulo Meller, Ronaldo Benedetti, Eduardo Moreira e Lírio Rosso não pode ser vinculado. Eu quero um debate sozinho com o ex-vereador Gringo e ele pode vir acompanhado de qualquer um, porque Perfeito. eu gostaria de desafiá-lo para um debate. Perfeito. A produção do programa vai tentar viabilizar esse debate, a seu pedido. A produção do programa vai tentar viabilizar esse debate e é evidente que nós entendemos que o processo político, a limpeza do processo político e a credibilidade do processo político passa por situações desse tipo. O que não se pode é, a cada denúncia, a situação ser levada na normalidade como se nada tivesse acontecido. As denúncias têm que ser passadas a limpo, porque senão as pessoas passam a encarar que política e sujeira são coisas que andam juntas. Perfeito, então, para que isso não ande junto, tem que trazer ali. Aí o senhor pega por isso, só um pouquinho. Uma notícia no jornal, Heraldo coloca Perucco, no ar. Heraldo Perucco, só para concluir. Gravado, Heraldo Perucco, só entrevista. Heraldo Perucco, só para concluir, Heraldo. Correto, sério, é. Ô, Heraldo, só para concluir, até porque eu estou te entrevistando, só para concluir. Só para concluir. Até para clarear as coisas, a informação foi passada, a informação teve repercussão, repercutiu nos meios políticos, repercutiu na Câmara, repercutiu aqui e ali. Por isso, nada melhor do que trazer as pessoas envolvidas, o acusador, o acusado, quem veiculou, quem não veiculou e assim por diante. Foi nessa intenção, nós trouxemos a palavra do ex-vereador Gringo e trouxemos, evidentemente, o direito para que você se manifestasse. Foi isso que fez. Se nós não tivéssemos, entendo eu, se nós não tivéssemos dado o direito para a sua manifestação, acho que daí até valeria toda a sua manifestação contrária e a sua indignação.
mas eu até respeito, evidentemente, compreendo o seu nervosismo, mas quero me dar ao direito de não compreender a sua indignação. Acho que cumprimos com o nosso papel. Mesmo assim, a produção do programa vai, a partir já desse momento, entrar em contato com o ex-vereador Gringo para tentar viabilizar o debate. Perfeito? Perfeito, e eu gostaria de... Gente que faz isso com muito carinho, trazendo também pessoas aqui que contribuem para nossa vida. Queria dar o último toque que essa campanha da fraternidade, ela não se reduz a uma questão de conscientização do voto. A conscientização para o voto consciente, ela é um aspecto dessa reflexão. A questão política é mais ampla, ela abrange a vida das pessoas. Nós queremos que a política melhore em todos os setores, dentro da família, dentro das escolas, dentro dos bairros, dentro da vizinhança, que todos possam participar consciente, né? Saber do seu papel no momento certo, sem egoísmo, né? Sem interesse particular acima de tudo, mas o interesse da comunidade, o interesse das pessoas. Acredito que nós vamos ter um bom ganho disso tudo com a participação de todos. Nós conclamamos todas as pessoas a se interessarem, a refletirem sobre essa campanha, porque nós temos certeza que é um problema comum que nós estamos enfrentando e todos nós queremos um Brasil melhor, todos nós queremos um futuro melhor. Obrigado e bom dia para todos. E aqui, minha gente, 2 minutinhos aqui para o meio-dia. A gente agradece as duas pessoas maravilhosas e encerramos aqui o nosso programa. Um sapato encostado pra calçar um irmão favelado. Cantemos juntos, vejo tantas famílias naqueles barracos, acenando em sapatos furados. Cantemos juntos, eu queria ser um remédio barato pra aliviar um desenho. Que isso aí, gente. Preste bem aí, vamos cantar juntos. Vamos vencer o tempo, vamos vencer as tradições, até mesmo, porque não os preconceitos, e partir para uma vida nova. Uma vida onde todos juntos podem ganhar. Afinal de contas, quando Deus nos criou para a igualdade, fraternidade, para o amor. Aí você me diria, Dalva, que palavras bonitas, que se encontram em dicionário, em revistas, mas a prática como está, Dalva? A esperança, gente, jamais deve ser banida de dentro de nós. Creiam, haverá sim, e não muito longe, dias em que a gente sorrirá, onde terá empregos para todos, onde terá justiça, fraternidade, onde lhes terá um povo que alegremente vão para o seu trabalho e tem uma direção na sua volta, que é o seu lar. É utopia, Dalva? Isso é utopia? Não é nada disso não, gente. É apenas aquilo que Deus desejou e pregou aos seus filhos. Isso, nós juntos, cantando juntos, é que deveremos reconquistar. Merecemos. E vamos todos juntos, unidos, à procura desse grande ideal de Deus. Cantem juntos, gente, a vitória de dias melhores. Esta segunda, ao longo do seu ministério.